Muito boa tarde, gente. A paulistana já passando vergonha aqui, né? Muito feliz de estar aqui pela terceira vez no Web Summit. É sempre um prazer poder vir, trocar, encontrar gente que está interessado em discutir inovação, tecnologia. Como o Guilherme falou, vim falar aqui sobre vieses algoritmos e impacto da IA no nosso pensamento crítico. Gostei de ver a galera já levantando a mão aí sobre ser aliado ou vilã. Vim trazer aqui muitas provocações e dividir inquietações que eu tenho também sobre esse tema. Para quem não me conhece, então, eu sou Iana Chan, sociais, se vocês quiserem se conectar e a gente continuar essa conversa também em outras redes. E o que eu preparei hoje para esse papo é a gente falar sobre o que são, afinal de contas, vieses, né? A gente tem falado muito sobre isso, vieses algorítmicos, vieses inconscientes, entender como que eles entram na IA, né? E aí já tem esse spoiler aí sobre a tecnologia ser neutra ou não, e aí trazer duas análises para vocês, tanto sobre pensamento crítico quanto diversidade, né? O que essas duas coisas têm a ver e como que a gente consegue navegar dentro desse novo contexto, né? O Web Summit, acho que boa parte das palestras tem falado sobre IA e é fundamental. Fico muito feliz de ver vocês aqui interessados em trazer mais discussão, né? Em promover esse debate. E aí eu trouxe aqui um esquema, gente, que eu fiz inclusive com a IA, para tentar dar conta da complexidade daquilo que a gente está falando. Porque nós temos ali, nós, seres humanos, interagimos com a realidade por meio dos nossos vieses, e vou trazer aqui o que são esses vieses, e a gente age na realidade reforçando esses vieses também. A gente interage com a máquina, né, e é por meio dos humanos, né, a máquina ela não nasce no vácuo, né, ela não é criada sozinha, somos nós quem criamos as máquinas, então elas também absorvem nossos vieses, e eu vou me dedicar aqui a contar um pouco para vocês como isso acontece. E as máquinas cada vez mais têm atuação na realidade, né, e aí por isso que todas as flechas, está todo mundo interagindo, todo mundo com seus vieses, e aí eu quero trazer aqui o que isso significa, né, para o nosso contexto. Antes de iniciar e continuar essa jornada, eu quero falar sobre alguns dados. Essa é uma pesquisa do estudo Inteligência Artificial na Vida Real, e é bem legal, inclusive, recomendo que vocês busquem para baixar e pesquisar. E o que fica mais evidente para mim nessa pesquisa é que o conhecimento sobre IA que a gente tem, ele ainda é bem básico, né? Então, vocês podem ver que 94% já ouviu falar de IA, né? 37% só superficialmente, 45% tem algum conhecimento e 12% tem muito conhecimento. Então, ainda tem um gap aí, né? Uma desigualdade que a gente precisa lidar para poder entender o que é essa tecnologia, afinal de contas, que está todo mundo usando. E, de fato, está todo mundo usando, né? 63% já usa de alguma forma na vida pessoal, na vida profissional, mas 37% ainda não usa. E, olhando esses dados, cheguei à conclusão de que existe um descompasso entre a velocidade de implementação das IAs, e a gente sabe que é cada vez mais rápido, né? E a gente vai ficando, às vezes, até correndo atrás com essa sensação de que a gente nunca vai dar conta, né, das novidades que se atualizam. E esse descompasso entre essa velocidade e a nossa capacitação para usar IA, né, e principalmente a capacitação crítica, que é poder entender o que é, como funciona, quais são os desafios, né, quais são os cuidados que a gente precisa ter também para usar IA. E não é à toa, né, o Guilherme pergunta inicial sobre aliado ou vilã, e não é à toa que a gente tem esse mix de sentimento em relação à inteligência artificial, né? Então, 85% dessa mesma pesquisa dos respondentes, né, foram mais de 1.000, dizem que tem algum sentimento positivo em relação à IA, então, motivação, esperança, entusiasmo, fascínio, né? A gente acabou de ouvir aí a inteligência artificial, os dados estão apoiando o esporte, por exemplo, né? E 68%, então uma parcela grande também, tem sentimentos negativos, como preocupação, ansiedade, confusão, medo. A gente vive um pouco nessas duas narrativas, né, de que a inteligência artificial vai salvar tudo, revolucionar e vai transformar a nossa existência, ou, né, a inteligência artificial vai destruir tudo, vai roubar nossos empregos, os robôs vão dominar a gente, já era, acabou. E muito disso vem do desconhecimento, né? E aí a importância da gente buscar e entender para onde a gente vai, né? Da onde a gente vem, para onde a gente vai.
E aí, de fato, não é à toa que esse sentimento apocalíptico, né, surge. A gente, quando para olhar a IA, a gente vê uma série de desafios, né, que essa era, tanto da IA quanto das Big Techs, nos traz. Então, seja o desemprego estrutural, né, com essa automação de tarefas cognitivas, o caso das fake news e da desinformação, os artistas sem direito autoral, né, são temas que estão muito quentes sendo discutidos, desafios de privacidade dos dados, de precarização do trabalho e da renda, também os impactos sociais e vieses discriminatórios, que é o que eu vou trazer aqui com mais detalhes hoje, impacto ambiental, né, e saúde mental, né, gente? Tem um velho meme, quem está bem não está prestando atenção, né? Está todo mundo, de alguma forma, várias pessoas fazendo assim, porque é isso, né? A gente está vendo uma pandemia aí de ansiedade, de burnout, né? de depressão, enfim, e com certeza as tecnologias têm impacto também bastante nisso. Então, são alguns novos desafios que aparecem, mas a verdade mesmo, é que algumas raízes desses desafios, elas vêm antes da tecnologia, vêm antes da IA. Né? Quando a gente fala, por exemplo, de vieses algorítmicos, né? Que é essa ideia de que a tecnologia também tem preconceitos, a gente tem que lembrar que a sociedade também tem. E aí essa é uma imagem de uma campanha antiga que mostrava fotos de uma pessoa branca, né, um homem branco correndo, e as pessoas dizendo, uma pessoa que está atrasada. Um homem correndo, parece uma pessoa que está fugindo. Então, existem vieses, né? A gente já tem, na nossa construção, uma série de imagens, né, sobre as quais a gente interage e entende o mundo. E aí, o que, afinal de contas, são vieses? E eu trouxe uma referência aqui, caso vocês não conheçam. Recomendo muito que façam esse teste. É um teste de Harvard, que ajuda a gente a mapear quais vieses a gente tem. E aí, viés nada mais é do que um processo do nosso cérebro, né, um processo evolutivo, que nos ajuda a tomar decisão. Então, a gente não consegue processar todo e qualquer estímulo que a gente recebe, né? Imagina você parando aqui, tem um som ali, tem o som do ar-condicionado, vocês estão me vendo, vocês têm o celular, vocês têm cheiro. Enfim, uma série de estímulos que vocês não conseguem parar e processar, porque senão a gente não consegue focar na tarefa que a gente veio fazer aqui. Eu espero que você já tenha essa interação aqui comigo. Então, o nosso cérebro evoluiu para tomar decisões de uma maneira muito rápida, né? Se eu estou vendo um vulto correndo na minha direção, eu não vou esperar para ver se é uma pessoa que eu conheço, se é um animal, eu vou sair correndo, né? O problema é que os vieses hoje, a gente não vive mais, né, numa floresta com tantos perigos assim, e os vieses, eles prejudicam aquelas pessoas que não fazem parte do estereótipo, né? Então, esse teste que vocês estão vendo aí é um teste que a Harvard desenvolveu para mostrar que mesmo quando a gente tem ciência de que os vieses existem, ainda assim o nosso cérebro nos prega peças. Eu trago aqui, em homenagem a Jennifer, que trabalha ali no Senac, que é uma pesquisa que divulgou, né, distribuiu currículos do John e da Jennifer. E aí o John foi considerado mais competente, mais empregável, mais pessoas queriam trabalhar com o John, mas o salário que atribuíam ao John era maior que o da Jennifer. E qual que era o pulo do gato dessa pesquisa? Os currículos eram absolutamente iguais, com exceção dos nomes. Então, só pelo nome, só saber que era uma mulher, eu já fazia inferências sobre o fato de querer trabalhar com ela ou não, de pensar se ela, né, pensar sobre as habilidades dela e até o salário que eu achava que ela merecia receber, né? Então tem um desafio aí muito grande de questionar esses vieses, né? Porque eles existem. Então entendemos que esses vieses são construídos, né, culturalmente conosco. Beleza. Como que eles entram nos algoritmos? E aí eu trouxe aqui um esquema para a gente entender, né? E acho que trazer abaixo de uma vez por toda essa ideia de que a gente ouve muito por aí, de que a tecnologia é neutra, né? De que a tecnologia é imparcial, porque ela é matemática. E aí a gente vai entender como que a tecnologia não é neutra, né? Então, isso pode acontecer, seja pelos conjuntos de dados que podem ser insuficientes, né, ou inadequados para a função que a gente quer desenvolver. As decisões que a gente toma para um modelo podem ser enviesadas, e mesmo os modelos têm suas limitações. Em relação aos dados, tem uma grande máxima aí do mundo, né, da ciência de dados, que é garbage in, garbage out. Então, se os seus dados
tem lixo, é lixo que ele vai produzir, né? Então, por exemplo, bases de currículos que favorecem homens brancos, né? Então, eles perpetuam esse tipo de contratação. Ou um banco de imagens utilizado para reconhecimento facial que não tem, né, que falham mais com pessoas negras justamente porque eles não têm insumos, né, suficientes para reconhecer esses rostos. E aí, trouxe um esquema aqui, que é do Pode a Tecnologia Ser Racista, e aí para dar um exemplo, né, de como que a gente treina um modelo. E aí meu conjunto de dados, digamos que é esse, e eu falo pro meu modelo, falo, olha, entende aí padrões. Ele, beleza. Todo mundo, né, animais pretos são cachorros, animais brancos e laranjas são gatos. E aí ele cria um modelo a partir desses dados. Quando eu insiro um novo dado ali, ele está vendo um animal branco. E aí ele diz, é um gato, com 96% de confiança. E é isso. A gente treinou ele com uma base de dados ruim, né? Então, a culpa, né, não é do modelo, mas sim de quem faz, né, de quem constrói e, inclusive, de conseguir corrigir esse tipo de distorção. Isso aqui pode parecer um exemplo engraçado, né, do tipo, é um cachorro branco e aí acharam que era um gato. Mas isso é, por exemplo, o que está sendo utilizado como tecnologia de reconhecimento facial na segurança pública de vários estados. E já tem várias pesquisas que mostram que existe uma taxa muito maior de erro para pessoas negras, justamente por conta desses desafios, que são presas de maneira equivocada ou que são paradas de maneira equivocada, né? E aí, será que isso é justo? A pergunta, né? Será que faz sentido a gente usar uma tecnologia que falha mais com pessoas negras? Quem está tomando essas decisões? Né? E não à toa a gente tem aí campanhas da sociedade civil pelo banimento dessa tecnologia para uso de segurança pública, porque diversos especialistas mostram que ela não é eficiente e, muito pelo contrário, né? Ela acaba penalizando ainda mais a população negra, que a gente sabe que já é bastante penalizada. Então, recomendo tanto o Tire o Meu Rosto da Sua Mira, quanto o Panóptico também, que acompanham esse tema. E aí, mais alguns exemplos, né, de como que os dados podem ser enviesados. Então, a gente pode ter, por exemplo, um viés de amostragem, quando os dados não representam o universo real. Então, por exemplo, um modelo que foi treinado com inglês americano, ele não vai funcionar direito para um inglês indiano, né, enfim, com as especificidades daquele território. Ou um viés histórico, que é justamente esse, né? Os dados refletem as injustiças e as desigualdades do passado. Então, um sistema, por exemplo, que associa bairros periféricos com maior risco. Será que isso é justo com as pessoas que moram lá? Viés de medição, então, se você erra na forma de coletar esses dados, seus dados não são incompletos, por exemplo, e aí, a partir disso, o modelo tira uma série de inferências que não correspondem, né, ou não dão conta de abarcar a realidade. Aí a gente tem aquele segundo item, né, as decisões enviesadas do modelo, né? Então, o que você mede define o que você aprende. E aí, alguns exemplos. Por exemplo, o sistema de crédito que não considera trabalho informal como renda. Ele vai prejudicar, né, pessoas de baixa renda. Ou então universidades, né, processo seletivo, e isso eu lembro que eu ouvi de um chefe, ele contratava apenas pessoas que estudavam em universidades públicas e moravam perto do trabalho. E aí você para e pensa, será que é realmente isso que define a melhor pessoa para trabalhar comigo? É isso que define competência? É isso que define se a pessoa que eu estou contratando vai gerar valor para o meu negócio? Né? E o que será que isso gera em relação a prejuízos para as pessoas que não tiveram oportunidade de estudar na universidade específica ou que moram em bairros periféricos, né? E aí trouxe um exemplo aqui, que é um exemplo bem famoso, que é o Compass. Eu tive agora num seminário internacional de inteligência artificial e direito, né? E esse é um desafio muito grande de, por exemplo, um sistema estadunidense que foi utilizado para avaliar risco de reincidência de criminosos e, com base nessa informação, definir pena, fiança, né, liberdade condicional. E aí, trouxe aqui um exercício para a gente. Desse lado, aqui de cima, a gente tem o James e o Robert, e tem a ficha deles, né, as ofensas anteriores e o risco que foi atribuído a ele, de 0 a 10. E aí o James tinha várias ofensas anteriores, foi colocado como um risco baixo e, de fato, ele reincidiu. Enquanto que o Robert tinha, né, uma ofensa anterior e ele não reincidiu e o risco dele era médio, né? E aí a ProPublica fez uma pesquisa com esse software e percebeu que
havia uma superestimação do risco em pessoas negras, né? Não precisa muito pensar por que isso acontece. Mas eu fui atrás do questionário para entender uma série de perguntas que eram feitas para atribuir essa nota de 0 a 10 para essa pessoa. E entre as perguntas, não sei se está para todo mundo ler, mas eu vou ler junto aqui para a gente avaliar. Se você morava com seus 2 pais, mas eles se separaram, qual era a sua idade na época? Quantos dos seus amigos ou conhecidos já foram presos? Vocês vejam que são perguntas que não têm nada a ver com, né, o risco de reincidência. Pelo menos eu fico pensando como que foi utilizado, e essa era uma das críticas, né, a falta de transparência na utilização desses dados. Então, se uma pessoa ela já teve amigos presos, ela vai ter uma pena maior, vai ter uma fiança maior, ela não vai ter liberdade condicional pelas escolhas de amizades que ela teve. Isso é justo? Isso faz sentido, né? Então, a importância, de novo, da gente questionar, né, essas escolhas e para que a gente está usando inteligência artificial. E aí, mais alguns vieses, e aí são vários, aqui não é uma lista exaustiva, mas eu acho importante para a gente realmente poder entender daquilo que a gente está falando, né? Então, tem viés de modelagem, por exemplo, que diz respeito às decisões técnicas, né? De quais são os parâmetros, de que eu vou utilizar para dar conta aqui desse modelo. Então, por exemplo, modelo de concessão de crédito que otimiza lucro, e aí qual que é o impacto social disso? Né? A gente tem um viés de omissão, então variáveis que são relevantes, mas são ignoradas no meu modelo. E aí, por exemplo, o sistema de triagem médica que não utiliza gênero, por exemplo, como um fator importante. A gente sabe que gênero acaba sendo, né, relevante para questões de saúde. Viés de confirmação. O modelo reforça uma crença pré-existente. E aí esses vieses, gente, são tanto das máquinas, mas podem ser nossos, né? Esse viés de confirmação é aquele... Sabe quando você aprende uma nova palavra e ela começa a aparecer o tempo todo para você e você fala assim, gente, só pode ser uma coincidência. Não, é realmente um viés, né? Você aprendeu e aquilo te chama mais atenção e por isso que você acha que aquilo está aparecendo mais para você. Né? Então, por exemplo, algoritmos de redes sociais que recomendam conteúdos que reforçam já as nossas crenças, né? Essas bolhas que a gente diz. E aí a gente tem também as próprias limitações dos modelos, né, gente? A gente precisa lembrar que o modelo de inteligência artificial é a tentativa de transformar numa regressão, numa equação, enfim, a realidade. E ela não dá conta, né, de toda a complexidade da realidade. Acho que consegue resultados muito bons, né? E quem aqui já usou o ChatGPT sabe do que eu estou falando, porque são textos que realmente parecem escritos por especialistas, mas a gente precisa lembrar que nada mais é do que um modelo matemático, né? Que infere qual que é a próxima palavra que faz sentido de responder ao meu usuário a partir do prompt que ele me comandou, né? Então, acho que o recado principal aqui dessa palestra é lembrar que o viés em IA ele não é acidental. E aí, como a gente pode fazer para combater isso, né? Quais são ações possíveis para a gente poder disputar, né, essa conjuntura? Então, a gente fala aqui de curadoria ética e representativa dos dados, a gente fala sobre a transparência e a responsabilidade de quem está produzindo esses modelos, né? A gente não tem como não falar de regulação, a gente está, inclusive, vivendo no Brasil um momento muito especial, né? O PL 2328 está voltando para a Câmara dos Deputados, né, que regula inteligência artificial no Brasil, e é fundamental a gente fazer parte dessa discussão. A diversidade na área de tecnologia, porque são pessoas que estão construindo esses modelos, a gente precisa garantir que pessoas negras, que mulheres, que pessoas trans, que pessoas periféricas façam parte disso, né, e cidadãos com pensamento crítico, né, para acompanhar os impactos. Porque se a gente tem tecnologias sendo utilizadas para ampliar desigualdades, a gente também pode ter tecnologias sendo utilizadas para trazer novas possibilidades. A gente tem aqui o Felipe, que é fundador da Dengalove, quem não conhece, é um aplicativo de relacionamento para pessoas negras que criam um ambiente seguro. Então, por que não usar a tecnologia para reconhecer as desigualdades e agir sobre elas, né? Então, acho que aqui a importância é agir intencionalmente sobre esses temas. E aí, acho que me foco, então, né, tanto na diversidade quanto no pensamento crítico, para trazer para vocês aqui a importância da gente formar pessoas tecnologistas, não só diversas, mas também com pensamento crítico, para que a gente tenha tecnologias melhores para a sociedade. E aí, um outro dado daquela pesquisa
aquela primeira que eu trouxe para vocês, diz que só 35% das pessoas no Brasil acreditam que a inteligência artificial pode reproduzir vieses e preconceitos humanos. Espero que depois dessa palestra que ninguém faça parte dessa estatística, né? E aí eu quero trazer para vocês qual que é o impacto da IA para o pensamento crítico. E aí eu trouxe um estudo aqui da Microsoft, que é o impacto da inteligência artificial generativa no pensamento crítico, reduções autorrelatadas no esforço cognitivo e efeitos da confiança de uma pesquisa com trabalhadores do conhecimento. O título é enorme, mas eu trouxe aqui um resumo para vocês. Acho que uma coisa legal que eu gostei desse estudo é que ele estabelece uma série de esquemas para a gente entender do que a gente está falando quando a gente fala de tarefas cognitivas usando IA. Então, quem aqui usa ChatGPT cotidianamente? Uma parcela, boa. Então, a gente tem uns tipos de tarefas que a gente pode usar, né? Seja para criação de coisas, de ideias ou de textos, né? Apresentações, gráficos que a gente vai usar. Para informação, então, para buscar informação, para resumir um documento, para poder analisar uma série de dados, né? Para tirar insights desses dados. E também para conselho. Então, a partir disso, me ajuda a escolher qual que é a melhor versão, me ajuda a ter melhorias, né, desse texto que eu fiz, de acordo com os critérios desse edital, me ajuda a responder um questionário que atenda a esses pontos, enfim. Então, são alguns tipos de tarefas que podem ser utilizadas para a IA. E aí, quando que a gente usa o nosso pensamento crítico para usar IA? E aí a importância, não sei se tem educadores aqui, mas um dos grandes desafios, né, que a gente tem se perguntado é, mas como que a gente foge do Ctrl+C, Ctrl+V? Né? Porque se a gente não se questiona sobre aquilo que está sendo feito, o resultado daquilo vai ser muito ruim. E aí a pesquisa traz, né, que a gente usa esse pensamento crítico quando a gente pensa para que a gente vai usar IA e como a gente vai fazer essas perguntas para ela, para a gente verificar essa resposta, né, se ela é adequada ou não, se ela seguiu critérios objetivos ou subjetivos que são relevantes para mim, se eu verifico, né, as informações citadas, se elas realmente existem, se eu uso informações externas para verificar aquelas que a IA me deu, e aí lembrando que o ChatGPT alucina, né, gente? Então, ele dá respostas erradas, sim. Não dá para a gente dar simplesmente o Ctrl+C, Ctrl+V. E a gente também usa nosso pensamento crítico para integrar essas respostas, isto é, para avaliar se aquilo está bom ou não, para copiar uma parte, para ajustar o estilo, para, enfim, adaptar aquilo para o nosso objetivo. Então, beleza. E aí, quais foram 2 achados que eu considerei muito interessantes dessa pesquisa, que é a relação entre a nossa confiança e o pensamento crítico. Então, eles falam que, quanto maior a confiança nas ferramentas de IA, menor pensamento crítico empregado. As pessoas confiam na IA sem se questionar. E quanto maior a autoconfiança que as pessoas têm na sua capacidade de realizar aquela tarefa, mais pensamento crítico empregado, porque as pessoas vão verificar, né, vão refinar, vão questionar aquilo que a IA está sendo feita. Então, quando perguntam assim, temos que parar de estudar porque agora a IA vai fazer tudo, muito pelo contrário, a gente tem que continuar estudando para conseguir verificar o que a IA está fazendo, né? Existe uma mudança de foco muito evidente nas nossas tarefas, que sai da execução para a supervisão. Então, a gente não coleta mais informação, mas a gente verifica. A gente não necessariamente vai resolver o problema, mas a gente vai avaliar, né, as opções que a IA nos deu. A gente não vai necessariamente analisar, sintetizar, avaliar as informações, mas a gente precisa administrar essas tarefas e os resultados da IA. E a grande ironia disso é que e até essa é uma citação de uma pesquisa, que ela diz que quando a gente automatiza as funções, né, e deixa, então, para os seres humanos lidar apenas com as exceções, né, daqueles resultados, a gente justamente atrofia a nossa capacidade de pensamento crítico, porque a gente, né, não está exercitando isso ao longo do tempo. Então, é uma grande ironia, né? A gente precisa de pensamento crítico, mas quanto menos pensamento crítico a gente tem para usar IA, menos pensamento crítico a gente vai desenvolvendo. Então, tem um desafio aí importante, que é basicamente as habilidades que a gente precisa para usar IA, né, são aquelas que se deterioram com o uso inadequado de IA.
Então, tem um desafio educacional gigantesco que a gente está olhando, né? E não é à toa que a gente tem ouvido falar sobre brain rot, né? Essa podridão do cérebro, né? De como as tecnologias têm afetado o nosso desenvolvimento cognitivo. E aí tem uma outra pesquisa, que é o Being Human, que vale a pena pesquisar também, que fala que metade dos especialistas prevê uma diminuição na disposição e capacidade de pensar, justamente por conta, né, dessa preguiça, digamos assim, que a conveniência da IA nos traz. E também alertam para a queda na inteligência social e emocional, uma vez que a gente está substituindo parte dessas interações humanas por relações mediadas com IA. E aí, não sei se vocês sabem, né, mas os brasileiros passam, em média, 9 horas e 13 minutos olhando para telas por dia. Isso gente, 54% do nosso tempo, mais de 54% do nosso tempo acordado. Quais os efeitos disso, né, para a nossa cognição, para a nossa inteligência emocional? E aí tem uma outra, da mesma pesquisa, que eu fiquei muito admirada, que é 10% dos brasileiros fazem terapia com IA. Não sei se tem pessoas aqui da saúde mental, mas a gente está enfrentando, né, estamos vivendo esse momento aí de entender o que é que vai acontecer, né, dentro desse novo contexto. E aí, acho que mais um recado que eu quero que vocês levem dessa pesquisa, e você que está aí de casa também, nos acompanhando, é que a tecnologia não é neutra, né? A inovação não necessariamente significa que estamos progredindo ou que isso vai ser bom para todo mundo. Pelo contrário, né? A gente tem aí um potencial de aumentos das desigualdades. E aí, quando a gente fala que o futuro está sendo escrito em linhas de código, a gente tem que se perguntar quem que está escrevendo esse futuro. Né? E aí eu trouxe aqui uma imagem que sintetiza, né, esses bros da tecnologia, que é o nosso amigo Mark Zuckerberg. Né? E ele está com essa camiseta que está escrito ou Zuck ou nada, não sei se vocês viram. E aí eu gostei muito da CEO do Blue Sky, que ela, pouco tempo depois, veio com uma outra camiseta também. E nessa camiseta em latim também estava escrito por um mundo sem Césars, né? Por um mundo sem essa necessidade de dominação, de ser a única pessoa. Né? E por que eu trouxe isso, gente? A gente está vivendo um contexto muito desafiador para esse tema de diversidade. Né? No começo desse ano, vocês devem ter visto que a Meta anunciou o fim, né, da checagem de fatos, né, e aí alterando ali o modelo para notas da comunidade, que é criticado por especialistas, né, quando a gente pensa aí, em combate à desinformação. E, junto com isso, uma série de medidas que colocam em risco, né, os avanços que a gente já teve. Então, a gente sabe, por exemplo, que as fake news, né, essas que são descredibilizadas pelos checadores de fato, elas geram lucros para a plataforma, porque elas se espalham de uma maneira muito mais rápida, viralizam de maneira muito mais rápida do que notícias verdadeiras, porque elas mexem com o nosso âmago. Né? Você vê aquilo e fala, gente, que absurdo. Mesmo que você saiba que é mentira, mas você vai compartilhar, você vai comentar, você vai fazer algo. E isso faz com que o algoritmo entenda que aquilo é mais relevante, as pessoas ficam mais tempo na plataforma. Quanto mais tempo na plataforma, mais clique, mais anúncio, mais dinheiro para as plataformas. Né? E o que isso tem a ver com diversidade, gente? Tudo. Inclusive, isso, na mesma anúncio da Meta, a Meta anunciou mudanças nas regras de conteúdo e, basicamente, uma das mudanças foi que o público LGBTQIAPN+, podia agora ser associado com doenças mentais, e isso não seria um problema, não seria um ferimento do Código de Moderação de Conteúdo. E isso vem acontecendo sistematicamente. Né? Várias empresas têm anunciado o fim das suas áreas de diversidade e o fim dessas políticas. E isso é muito grave, porque a gente está olhando para um momento em que, de um lado, tem uma demanda por profissionais de tecnologia. A gente sabe que as mulheres são minoria, né? Inclusive, a gente olha para uma perspectiva de aumento dessa desigualdade, né? De que, para cada vaga gerada dentro dessa indústria 4.0, as mulheres vão perder 5 posições, justamente porque elas estão nas áreas que vão ser substituídas e não estão nas áreas novas que vão ser criadas. Né? Então, a gente tem aí só 20% de mulheres produzindo tecnologia. Quando a gente olha para mulheres negras, é só 2%. E aí, quero aproveitar meus últimos 5 minutos aqui para contar um pouco da Programaria e do que a gente está fazendo para disputar esse cenário. Né? A Programaria é um negócio de impacto social que tem a missão de trazer
trazer mais diversidade, inclusão e justiça para a tecnologia. E a gente foca aí na formação, né, de pessoas, então tem nossos cursos, e também nos eventos que promovem networking, promovem troca entre esse público. E aí, acho que um recado, né, que a gente gosta de trazer é que nunca é sobre tecnologia, né? É sempre sobre essas pessoas, sobre a capacidade que a gente tem de utilizar essa tecnologia e do propósito que a gente tem para utilizar essa tecnologia. Então, espero que depois dessas provocações aqui, a gente leve uns takeaways, né? De que a tecnologia não é neutra, de que não só porque é tecnológico é bom para todas as pessoas e que, acima de tudo, a gente precisa olhar com pensamento crítico para que a gente conduza essa jornada, né? Esse contexto novo de tecnologia, que a gente faça parte dessa discussão, que a gente não fique alheio a isso. E podem contar sempre com a Programaria para apoiar o entendimento de vocês e essas trocas também. Muito obrigada.